dia, pessoal do 7º ano. Vamos começar mais uma aula de ciências, tá certo? Espero que vocês estejam todos bem, com muita saúde, que é o mais importante, né? Isso, nós tivemos a nossa semana de avaliação. Espero que vocês todos tenham ido bem nas avaliações, tá certo? E tivemos a semana de estudo para os professores, que vocês tiveram como folga para vocês. Então, a gente está de volta com mais uma semana de aula. Nós estamos iniciando agora o nosso quarto e último bimestre desse ano, tá certo? Então vamos focar, vamos assistir o vídeo com atenção, vamos fazer a atividade, lembrando sempre que as atividades valem nota para somar com a nota da avaliação, tá certo? Então, pessoal, dando continuidade aos nossos estudos, hoje nós vamos falar sobre a raiz e suas partes. Nós estamos estudando a planta, a gente vai falar um pouquinho sobre raiz, vai falar também um pouquinho sobre caule e sobre as partes da raiz. Então, vamos começar falando da raiz, da função da raiz. Pessoal, a principal função da raiz as principais funções, na verdade, da raiz é fixar a planta no solo ou a outro substrato e absorver desse solo água e sais minerais que vão ser utilizados para nutrir a planta, para produzir, formar a seiva mineral, e também do oxigênio responsável pela respiração da planta, tá certo? A raiz, ela é dividida em regiões, tá certo? Essas regiões são as seguintes: a coifa, que é formada por células mortas e tem a função de proteger a ponta da raiz do atrito com o solo. A zona de multiplicação celular, que é protegida pela coifa, ou seja, fica depois da coifa, e é responsável pela multiplicação celular, fazendo com que a raiz cresça, e isso ocasionando o crescimento da planta. A zona de alongamento também é responsável pelo crescimento da planta, fazendo com que a raiz se alongue, né? Fazendo com que ela fique mais comprida, tá certo? A zona pilífera é a zona que é responsável pela absorção da água e dos sais minerais. Nessa região nós temos os pelos, que são chamados de pelos absorventes, que têm a função de absorver essa água e esses sais minerais para nutrir a planta, formando assim a seiva mineral. E a zona de ramificação é a região onde dali vai partir novas raízes, tá certo? Que a gente chama de raízes secundárias, certo? Que são aquelas raízes pequenininhas. Para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar essa figura e vou mostrar todas as partes. Então, prestem muita atenção aqui na figura, tá bom? Ó, essa parte aqui é a coifa. Depois da coifa, eu vou ter aqui a zona de multiplicação, que é responsável pelo crescimento. Aí eu vou ter a zona de alongamento. E aqui, ó, eu vou ter a zona pilífera. Aqui onde vai estar, esses aqui são os pelos absorventes, que vão ser responsáveis para absorver a água e sais minerais. E aqui nós vamos ter a zona de ramificação, que é aquela zona onde eu disse que vão surgir as raízes secundárias, que são essas raízes pequenininhas aqui, tá certo? Pessoal, nós temos dois tipos de raízes principais, que são as raízes pivotantes e fasciculadas. Mas o que é isso? Bem simples. As raízes pivotantes são aquelas raízes que têm uma raiz central, certo? Assim, ó, tem a raiz central e dela partem as raízes pequenininhas. Ó, a central, ela é mais grossa e delas vão surgir as raízes pequenininhas, que são as raízes secundárias, tá certo? E as raízes fasciculadas, nas raízes fasciculadas não tem raiz principal. Então elas são assim, ó, um monte de raizinha fina, tudo quase com o mesmo tamanho e a mesma espessura, tá certo? Observem mais uma vez aqui a figura, eu vou postar também a foto, né? Vocês podem olhar melhor em casa, mas vejam aqui, ó. Essa raiz aqui é uma raiz pivotante. Vocês podem ver que tem a raiz principal, que é essa mais grossa do meio, e as raízes secundárias, que são as pequenininhas que ficam nascendo a partir da principal. E aqui é uma raiz fasciculada. Nela, vocês podem ver que não tem uma raiz principal, elas têm quase todas a mesma espessura, tá certo? As raízes, elas são ainda classificadas também em subterrâneas. A maioria delas é subterrânea. O que é que significa isso? Subterrâneas são aquelas raízes que vivem embaixo da terra. Então, a maioria das raízes é subterrâneas, mas nós temos também as raízes aéreas, que são aquelas que vivem
acima da superfície terrestre, né? Isso acima do solo, como exemplo as raízes das orquídeas, que são plantas que vivem em cima de outras plantas, tá certo? E as aquáticas, que são aquelas que vivem na água. De acordo com sua função, algumas raízes têm, além das funções que a gente já viu, tem outras funções. E aí elas são classificadas em raízes sugadoras, são aquelas raízes que têm a função de sugar de outra planta, água e sais minerais para sua nutrição. Isso acontece nos cipós, por exemplo, que são plantas que não fazem fotossíntese e para se nutrir, eles sugam a substância das outras plantas. As raízes tuberosas são aquelas que armazenam substâncias. Essas raízes, geralmente para nós, elas são a parte comestível da planta. É o que acontece com a batatinha e com a macaxeira ou mandioca, que são raízes e a gente come essas raízes, não é isso? E as raízes respiratórias são aquelas que ficam acima do solo e fazem a captação do oxigênio, que acontece nas plantas típicas de mangue. E as raízes tabulares são aquelas que ficam têm como função da sustentação a planta, tá certo? E como eu disse, a gente vai falar, só o que a gente vai falar do caule é pouquinho, que é a função do caule. A gente viu que a função da raiz é fixar a planta, absorver água e sais minerais. Já a função do caule, não é isso? Ele é responsável pelo transporte da seiva e pela sustentação da planta. Então ele pega essa seiva das raízes, transporta a toda a planta e também é responsável pela sustentação da planta. Então a função do caule é transporte da seiva e sustentação da planta. Então a gente encerra aqui, pessoal, a nossa aula, tá certo? Assista um vídeo com bastante atenção. Vou postar a atividade, vocês já sabem, devem copiar as perguntas, respostas, mandar a foto para mim no nosso grupo de ciências ou no meu PV até no máximo na próxima quarta-feira, tá certo? Lembrem-se que as atividades é a frequência e é ponto para prova, tá certo, pessoal? E qualquer dúvida, pessoal, é só me chamar no nosso grupo de ciências ou no meu PV. Estou disponível de 7 às 5. Tchau e um abraço.